Rafael Silva, licenciando História na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, uma universidade que se situa em Redenção, interior de Fortaleza, no estado do Ceará. Hoje irei fazer uma breve explanação sobre os povos pré-colombianos da Mesoamérica antes de 1519, que foi o ano da entrada dos espanhóis nessa região. Bom, a Mesoamérica é mais do que um termo geográfico, e é uma região onde altas culturas e civilizações nativas surgiram e se desenvolveram, disseminando-se sob várias formas e épocas diferentes. Durante um longo período, mais ou menos 5.000 anos antes de Cristo, habitaram apenas caçadores e coletores de alimentos. E a partir desse período desenvolveu-se a agricultura. E a produção de cerâmica teve início mais tarde, no ano de 2300 a.C. E em várias partes do México Central e Meridional e na América Central, começaram a aparecer várias aldeias de agricultores e artesãos de cerâmicas. Com isso, ocorreu um crescimento populacional considerável. E dentre essas aldeias, destacou um grupo que se situa numa região que se chamava de Terra de Borracha, que é Olman, no México, chama-se Olman, que é terra dos Olmecas. Com isso, seus principais centros foram Tres Zapotes, La Venta e São Lourenço. E escavações feitas nessas regiões revelaram grandes transformações culturais. E La Venta, o maior dos centros, ocorreu um proto-urbanismo, ou seja, existiam grandes complexos de construções, e especialmente para fins religiosos, pirâmides e cerimoniais e praças públicas. Alguns historiadores arqueólogos acreditam que os Olmecas foram os primeiros na Mesoamérica que levantaram grandes complexos. Então, provavelmente, a escrita e o calendário surgiram com os Olmecas, que influenciaram fortemente o período clássico da Mesoamérica. Processos semelhantes aconteceram em outras regiões, como Teotihuacan, Monte Alban e Maias, que também desenvolveram altas culturas e civilizações. No entanto, essas três regiões mais tarde entraram em declínio, e explicações para esse acontecimento são apenas hipóteses que ainda não foi comprovado. Com esse declínio não significou o desaparecimento das suas altas culturas. Foi o contrário. Eles foram extremamente importantes para a evolução cultural dos povos mesoamericanos. Alguns povos que beneficiaram desse legado cultural exerceram um poder considerável até a chegada dos espanhóis. Dentre esses povos, encontram-se os toltecas e grupos que antes se haviam fixado nos povos avançados para proteger a fronteira. Assim, exerceram um poder considerável até a chegada dos espanhóis. E dentre esses grupos encontram-se os toltecas, grupos que antes se haviam se fixado nos postos avançados para proteger a fronteira contra os chamados xiximecas, que são os bárbaros. No entanto, quando tomaram conhecimento da ruína do Teotihuacan, decidiram retornar à terra da sua origem, que é o México Central. E nessa peregrinação deles à terra natal, acabaram por fixar-se em Tula, onde construíram uma grande metrópole. Assim, tiveram grandes influências
sobre a cultura pós-clássica Mesoamérica. Bom, mais tarde acabaram por abandonar Tula, facilitando a entrada dos bárbaros, que são os xiximecas. Então, ao tentarem tomar o controle daquela região, aquele rico território, e eles tiveram que defrontar com algumas famílias que não abandonaram aquele espaço. E então, embora os primeiros contatos não foram nada amigáveis, com o tempo os xiximecas começaram, que os bárbaros, começaram a aceitar a agricultura, a vida urbana, a religião tolteca, o calendário e a arte de escrita, ou seja, teve um amplo processo de aculturação entre eles. Mais tarde, houve um aparecimento de uma civilização denominada Aztecas, conhecida por sua grandeza, e pois foi desenvolvida e imposta uma tradição que transmitia uma imagem do passado adequado a exigências e ideia do grupo, cuja dominação estava em processo de expansão. Após travar guerra contra os tequipanecas, os astecas ganharam força, conquistando as cidades vizinhas e cobrando-lhes impostos. Sobreviviam da agricultura, mas também realizavam comércio com outros povos e outras cidades. É um dos feitos que eles fizeram, onde começaram a expandir o território deles a partir desse comércio, porque ganhavam muito lucro com isso. Então, sua religião era politeísta e tinha no edifício, ou seja, um sacrifício humano, um ritual extremamente importante para eles. Com isso, acabou por ter um adentramento dos espanhóis, que é um tema que vai ser para o próximo vídeo aula. Muito obrigado.